Ó, a lógica histórica é um conceito do Thompson. É um conceito sobre história do Thompson, né? E aí, nesse conceito, assim, dá para debater muita coisa, mas como eu vou tentar falar aqui em 5 minutos, vou pular muita coisa e vou para algumas coisas que são essenciais. Aqui, o Thompson tem uma hora que ele escreve assim, ó, para mim, a lógica histórica é como um método lógico de investigação adequada a materiais históricos. Então, para ele, esse método de investigação é uma dialética. E uma dialética, no sentido da palavra dialética, diálogo mesmo, e debate. E o que está se debatendo? O que está se debatendo para o Thompson? O que está se debatendo é os conceitos produzidos sobre a verdade do passado com as evidências históricas. Então, o que é a pesquisa histórica do historiador? Assim? Basicamente, você vai ter a evidência. E o que são evidência? A evidência é igual um detetive, que ele tem um fio de cabelo lá num sei lá onde, do crime e tal. Ele tem fontes deixadas pelo humano, né? O Lefebvre lá, né? Tudo que o homem produz é uma fonte histórica, é uma evidência. E evidências são isso. Aí ele vai começar a falar como isso tem validade para o conhecimento da história ou não. E daí o exercício que o Thompson coloca, teórico, e é engraçado que ele já debate se o que é teoria, se há uma teoria, não há uma teoria e tal, é um exercício sempre de nos pensar na nossa pesquisa. Então, é um tratamento que a gente tem que dar às nossas evidências, é isso que ele está falando. Né? Então, qual é a dialética? A dialética é, entre um lado, conceitos produzidos sobre essas evidências que falam as histórias que a gente vai produzir e a própria evidência. Então, como é que funciona a pesquisa na história, assim, que eu vejo? Eu recolho um determinado arcabouço de evidência, né? E eu até faço tipo, um campo de imaginação, assim, para ser didático, assim, como um detetive que pega aquele saquinho transparente e vai colocar um monte de coisa. Mas no meu caso, por exemplo, eu pego uma entrevista, então uma fita, sabe, sei lá. Então você pega essas evidências deixadas pelo passado e aí, quando você faz essa evidência, você tem conceitos produzidos sobre ela. E aí que ele também bota o negócio na lógica histórica. O que é a lógica histórica? Tem que entender o negócio. É uma teoria que ela não é fechada por si só. É uma teoria que ela sempre está em movimento. E o Thompson não descarta a possibilidade que as produções de conhecimento, mesmo dentro do campo da história, são envolvidas por ideologias. Ele até escreve elas são contingentes, infligidas pelas contingências. E as contingências são o que eu vou entender assim, no sentido ideologia e as influências que elas vão ter do meio externo e o meio do seu tempo na hora de fazer uma pesquisa. Então, nesse sentido, tipo, a história ela sempre tem que estar andando em movimento, né? Porque ela sempre se dá pelas questões que a gente vai abrindo. Então, só para não ficar perdido assim, é, o que me ajuda a pensar, o Thompson me ajuda a pensar na minha investigação, é entender esse debate dialético entre conceito e evidência, né? E dá para aprofundar um pouco mais no sentido que, quando eu li, eu achei interessante, ele coloca como quase fosse 3 pontos, sei lá, assim, uma coisa assim, 2 pontos, para se chegar na evidência, né? Então, o método de investigação adequado que ele coloca ele pensa assim, ó, o interrogador é a lógica histórica, e a lógica histórica é a lógica da mudança. O interrogador é a questão. Então eu tenho uma evidência, seja ela qual for, não vou entrar nem em detalhe, não digo. Mas eu tenho um interrogador. O interrogador, ele é o cara que levanta a questão, nesse sentido. E ele é a própria questão, né? O homem ali que vai, a figura que vai falar assim, essa é uma questão, tem uma questão. O conteúdo dessa questão talvez seja. O conteúdo, o interrogador, ele é o cara que levanta a questão. A interrogação é a hipótese ou o conteúdo dessa questão, entende?
Então esse interrogador vai levantar uma questão. Essa questão, daí o Thompson chama atenção para formação, para, como eu vou dizer, para a questão qualitativa do que compõe, do que forma esse interrogador, né? Porque o que forma esse interrogador, né? Ele é múltiplo facetado, ele tem sexo, ele tem gênero, ele mora no local, ele tem uma visão de mundo, ele tem um interesse sobre essa história, né? Então esse interrogador, ele é uma peça fundamental na produção da lógica histórica. Por isso que até uma hora ele coloca assim, se a gente entender é, que as produções são feitas por métodos históricos e tal, e é questionado esses métodos históricos. Cada um que fizer uma pesquisa vai como trazer talvez um ponto de vista, não um ponto de vista, assim, mas uma questão muito inerente ao seu tempo e as suas questões e as suas necessidades pela evidência. Aí é o negócio. Então, a dialética é essa parada. Os conceitos produzidos, como se relaciona esses conceitos sobre uma evidência e a própria evidência. No método da lógica histórica. Então, o interrogador vai lançar questões e ela vai ter uma interrogação, uma questão formulada. E o interrogado, ele é a própria evidência, que é o que você traz. E aí ele vai também botar as características, o conteúdo dela, né? Qual que são as características, o conteúdo dela? Que a evidência ela é limitada, ela sempre é limitada, que ela nunca dá conta do todo, que ela tem como tipo fragilidades históricas assim, porque ela não vai dar conta de tudo, né? Então eu acho que ele aponta esse método investigativo e também ao mesmo tempo vai apontando é, um olhar crítico sobre ele, assim, né? As falhas que ele vai tendo e tal. Basicamente é isso, tem muito mais coisa, mas eu vou deixar fechado porque eu vou dar aula.